Olá, sou a professora Valquíria. Estamos agora na terceira semana de aulas online. Essa semana eu irei trabalhar com a turma do sexto ano a habilidade do ensino fundamental do sexto ano de Ciências 12B, que estão nas páginas 94, 95 e 96 do livro de vocês. A matéria que iremos tratar nessa semana é sobre o solo. O solo é também conhecido como terra. Ela é a camada mais superficial da crosta. Dentro dela, nós temos alguns seres vivos que vivem lá, como formigas, minhocas, fungos, bactérias e outras mais. O solo também é importante para a fixação das raízes das plantas e árvores. Do solo, elas irão retirar seus alimentos e, como temos muitos seres vivos que dependem dos vegetais para se alimentar, o solo também será importante indiretamente para esses seres vivos, justamente por eles fixarem as raízes das plantas e ajudarem na obtenção de seus nutrientes. O solo ele é composto de materiais orgânicos e inorgânicos. Os materiais orgânicos são os seres vivos que vivem ali. O humus, que seria a matéria orgânica em decomposição, que é basicamente os restos dos seres vivos e suas fezes que ali se encontram. Os materiais inorgânicos são os que não possuem vida, que é o caso dos fragmentos de rocha, do ar e da água. O processo de formação do solo é chamado de pedogênese. Esse processo ocorre através da rocha-mãe, quando ocorre um intemperismo físico, químico ou biológico, que vai fazer com que essa rocha-mãe, que existia no início, comece a se fragmentar, formando as partículas do solo. No intemperismo físico, nós vamos ter a presença do calor, do gelo e do vento. O calor e o gelo, elas atuam da seguinte maneira: quando a rocha se aquece, ela se dilata. Quando ela resfria, ela se contrai. E nesse processo de dilata, contrai, vai chegar uma hora que ela vai ter rachaduras nessa rocha-mãe, e dessa rachadura vai soltando as partículas que vão formar posteriormente o solo. O vento, ele vai agir da seguinte maneira: quando o vento passa pela rocha, ele vai levando partículas que tem em suspensão no solo. Essas partículas, quando entram em contato com a rocha, elas formam atritos, e esse atrito vai fazer com que as rochas comecem a soltar suas partículas também. No intemperismo químico, nós vamos ter água e outras substâncias que, ao entrar em contato com a rocha, elas podem dissolver os minerais presentes naquela rocha e vai fazer com que a composição dela seja alterada, tornando-a um pouco mais frágil. E assim, ela acaba soltando suas partículas também. O intemperismo biológico, ele ocorre através dos seres vivos. Alguns seres vivos produzem substâncias que vai alterar ou dissolver os componentes da rocha, contribuindo assim para o intemperismo químico. Alguns seres vivos, como as formigas e as raízes das plantas, quando eles penetram no solo em formação, faz com que o solo fique um pouco mais solto. Nós temos várias formas de classificar os tipos de solo. As mais usadas são a textura do solo e o tamanho das partículas que a compõem. Nós vamos encontrar 3 tipos de partículas de solo, que é a areia, o silt e a argila. A areia é a maior delas. Seu tamanho varia de 2 milímetros a 0,05 milímetros. O silt é a média. Seu tamanho varia de 0,05 milímetros e 0,005 milímetros. A argila é a menor de todas. Suas partículas são menores que 0,005 milímetros. O solo arenoso é o solo onde encontramos a maior parte de suas partículas compostas por areia. Esse solo é um solo bastante permeável, onde a água consegue entrar com facilidade. Esse solo também é bem solto e com pouca coesão, ou seja, suas partículas não ficam muito grudadas.
O solo argiloso é o solo em que, na sua composição, encontramos a maior parte de suas partículas formadas por argila. Esse solo, ao contrário do arenoso, ele não vai ser muito permeável, a água não passa com muita facilidade por entre seus grãos, porém ele é muito coeso, ou seja, suas partículas ficam muito grudadas. Por isso, essa dificuldade de permeabilidade no solo. Essa foi a nossa terceira semana de aula online. Espero que tenham compreendido as explicações. Bons estudos e até a próxima semana. Tchau!